Salve galera, beleza? Galera, quem viu os vídeos aí de antes de ontem e os últimos dias, tá sabendo que eu tô com uma dor de garganta terrível e eu não tô conseguindo melhorar muito, né? Mas aparentemente aos poucos tá melhorando. Só que eu tô com uma dor de cabeça terrível aí também, que tá com sinusite e. Bom, de qualquer forma eu tenho que gravar pra vocês, porque eu não quero deixar vocês sem vídeos aqui diariamente também. Vocês sabem que eu tô querendo que esse projeto aqui dê certo aqui pra transformar o canal em monetizado. Aí se puderem se inscrever aí vai me ajudar bastante, tá bom? E se puder deixar uma curtida no comentário também, o vídeo vai ser levado para mais pessoas, tá? Aparentemente, né? Porque dependendo da plataforma aqui, né? Eles querem que promove o vídeo, né? Mas sem condições, né? Imagina eu for promover vídeo todo dia que eu posto aqui. E então, galera, é isso. E eu tô numa semana ufológica aqui com vocês, né? Semana Alien. Vamos para mais um caso aqui. Esse caso aqui, cara, esse caso aqui ele é bacana, porque esse caso aqui tem evidências aí de uma época que as câmeras gravavam bem, né? Porque eram aquelas câmeras manuais, né? Aquelas grandonas lá. Quem teve uma filmadora dessa? Ou quem lembra de uma dessa daí? Meu pai chegou a ter uma dessa daí, cara. E essas câmeras aí, elas gravavam, né? As coisas, né? Porque essas de celulares aí não são feitas para isso. Mas tem muita câmera hoje em dia que grava, né? Mas não é todo mundo que tem, né? Inclusive, quem tiver condições, se puder ter umas câmeras assim, tem que ter, sabe? Mas ali era filmadora mesmo na época, né? Porque as câmeras elas serviam para tirar foto, né? Que a gente revelava depois. Aí veio a câmera digital, que aí eu sei lá se pega bem essas coisas também, porque desde então a gente vê muita coisa assim. Aliás, desde sempre, né? A gente sempre vê coisa assim. Mas as imagens antigas parecem melhores do que as atualmente, né? Que assim, hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, né? Mas o celular não filma bem, né? Mas tem câmera aí que pega até os anéis lá de Saturno, né? Então tem câmera boa. Mas não é do caso uma de celular, né? E eu não tô doido não, vocês podem olhar aí que tem vídeo no YouTube, eu vi aí que fizeram com essa câmera que dá zoom e pega os anéis lá, cara, é uma coisa bizarra, é muito doido isso. Uma câmera fazer isso. Vamos lá, galera. O caso de hoje é sobre as luzes de Phoenix. E, galera, eu me lembro muito bem desse caso até da época que eu era criança ali nos anos 90, porque repercutiu bastante, né? Se vocês se lembram desse caso, deixa nos comentários aí. Deixa também o que vocês acham sobre isso, beleza? Eu vou inclusive trazer aqui o depoimento de um ator e depois apareceu aí falando sobre o caso. Galera, eu ia falar pra vocês também, se vocês puderem ter paciência aí, que eu tô meio rouco, né? E também por conta se tiver algum chiado, tá? Porque eu dei uma olhada aqui, eu não consegui identificar onde que é esse chiado, sabe? Mas eu tô tentando identificar aqui pra resolver isso o mais rápido possível. Então vamos pro caso, galera. Bom, as luzes de Phoenix foram uma série de avistamentos em massa de objetos voadores não identificados, OVNIs, que ocorreram nos céus dos estados do Arizona e Nevada, nos Estados Unidos, na noite de 13 de março de 1997. O fenômeno foi testemunhado por milhares de pessoas, com estimativas que passam de 20 mil testemunhas, tornando-se um dos avistamentos ufológicos mais famosos, documentados e intrigantes da história moderna. Como foi o incidente? O evento principal consistiu em duas fases distintas que ocorreram no mesmo início de noite. O objeto em forma de V ou delta, por volta das 8 horas, testemunhas relataram uma imensa estrutura sólida e escura em formato de V, com luzes brilhantes acopladas. O objeto cruzou o estado de forma silenciosa e em baixa velocidade. Diversas pessoas relataram que a nave era tão gigantesca que chegava a bloquear a visão das estrelas no céu noturno. A formação de luzes estáticas. Mais tarde, por volta das 10 horas, uma fileira de luzes âmbar ou amareladas apareceu, pairando de forma imóvel no horizonte próximo às montanhas de Phoenix, desaparecendo uma a uma após alguns minutos. Testemunhas importantes e repercussão. A quantidade de relatos sobrecarregou as linhas telefônicas da polícia e de centros de pesquisa astronômica. Um dos relatos mais marcantes surgiu anos depois. O então governador do Arizona, Fife Symington,
ironizou o caso na época, fazendo um assessor se fantasiar de alienígena em uma coletiva da imprensa. No entanto, em 2007, ele admitiu publicamente que também viu a imensa nave em forma de Delta e que ficou absolutamente impressionado, afirmando acreditar que se tratava de algo de origem extraterrestre. As explicações oficiais. A Força Aérea dos Estados Unidos investigou os incidentes e apresentou explicações que divide opiniões até hoje. Sinalizadores militares. A versão oficial para o segundo evento, as luzes estáticas às 10 horas, afirma que aviões de carga A-10 Warthog jogaram sinalizadores iluminativos flares de alta intensidade durante um treinamento militar de rotina na região de Barry e M. Goldwater Range. Aviões em formação. Para o primeiro evento, objeto em V, cientistas e céticos sugeriram que se tratava de uma formação de aviões convencionais, voando próximos uns dos outros, o que gerou a ilusão de ótica de uma única e enorme nave. Cara, mas o negócio ficou ali parado um tempão. Como é que o avião fica parado agora? Muitas testemunhas e ufólogos rejeitam essas explicações. Eles apontam que os sinalizadores não justificam os relatos detalhados da enorme estrutura sólida e silenciosa que cruzou as cidades horas antes. Impacto na cultura pop. O caso permaneceu tão vivo no imaginário popular que inspirou diversas produções cinematográficas. A mais conhecida é o filme de terror e mistério no formato de found footage, chamado Luzes de Phoenix, de 2017, coproduzido por Ridley Scott, que acompanha a história ficcional de 3 adolescentes que desaparecem no deserto ao investigarem o fenômeno. Explicações científicas. Bom, sim, existem explicações científicas e militares que buscam decifrar o mistério, embora elas sejam divididas em 2 partes, já que o fenômeno envolveu 2 eventos diferentes na mesma noite. As principais teorias aceitas por investigadores céticos e autoridades são: sinalizadores iluminativos militares, o evento das 10 horas. A explicação oficial da Força Aérea dos Estados Unidos para a fileira de luzes vistas no horizonte de Phoenix é o uso de sinalizadores de magnésio, LU-2B/B. O que aconteceu? Aviões do modelo A-10 Thunderbolt II da Guarda Aérea Nacional de Maryland estavam realizando um exercício de treinamento na região militar de Barry Goldwater Range, ao sul de Phoenix. A mecânica. Esses sinalizadores queimam intensamente com uma cor âmbar amarelada e caem muito lentamente com a ajuda de pequenos paraquedas. A ilusão. Como foram lançados atrás de uma cadeia de montanhas, as Estrela Mountains, a luz pareciam flutuar estaticamente no ar para quem estava na cidade e desapareciam individualmente à medida que caíam atrás dos picos. Formações de aviões A-10, o evento das 8h30. Para o primeiro avistamento, o misterioso objeto em formato de V, o bumerangue, cruzou o estado de norte a sul mais cedo. A explicação mais aceita pelos céticos é uma ilusão de ótica provocada por aviões em formação. O que aconteceu? Descobriu-se que uma formação de 5 aviões de ataque A-10 voava exatamente naquela rota e horário em direção a Tucson. Agora está explicado. A mecânica. Os aviões voavam em uma formação clássica em V, com suas luzes de navegação acesas. Eu falo explicado os aviões, né? Porque os Boeing não param, né? Então, a ilusão. Devido à distância, à escuridão da noite e à poluição luminosa da cidade, o cérebro humano tendeu a juntar os pontos, conectando as luzes e criando a percepção visual de uma única estrutura sólida e gigantesca, preenchendo o espaço escuro entre as aeronaves. O som dos motores também foi abafado pela altitude e pela direção do vento. Por que o caso ainda gera debates? Apesar dessas explicações técnicas fazerem sentido físico e cronológico, muitos ufólogos e testemunhas, incluindo o astrônomo amador Mitt Stanley, que usou um telescópio potente na noite e afirmou ter visto claramente aviões, ainda enfrentam forte resistência de outras pessoas presentes. Quem contesta as explicações oficiais argumenta que os relatos afirmam que o objeto voava abaixo demais e devagar demais para que fossem aviões militares sem que despencassem do céu. O objeto era completamente silencioso, que é incomum para uma formação de jatos militares voando baixo sobre áreas residenciais. Agora vamos falar sobre o Kurt Russell. O astro de Hollywood, Kurt Russell, foi o piloto que fez o primeiro relato oficial sobre as luzes de Phoenix. Ele pilotava seu avião particular na noite de 13 de março de 1997, quando testemunhou o fenômeno. Curiosamente, o ator não percebeu que seu relato fazia parte desse evento histórico até assistir a um documentário sobre o caso anos depois. O relato detalhado foi revelado por Kurt Russell em 2017 durante uma entrevista na televisão britânica e envolve os seguintes fatos. O avistamento no ar. Kurt Russell, que possui licença de piloto desde a década de 1990, voava em seu jato particular com seu filho, Oliver Hudson, em direção ao aeroporto de Phoenix. O objetivo do voo era levar o filho para visitar a namorada. Ao iniciar os procedimentos de aproximação para o pouso,
Russell olhou para o céu e avistou 6 luzes extremamente brilhantes dispostas em formação geométrica perfeita em formato de V acima do aeroporto. A comunicação com a torre. Preocupado com a segurança do tráfego aéreo regional, Russell questionou seu filho sobre o que seriam aquelas luzes. Diante da dúvida, o ator entrou em contato imediato com a torre de controle de tráfego aéreo local para reportar os objetos. A resposta do controlador de voo foi direta. Os radares não indicavam nenhuma aeronave ou objeto naquela posição. Com base no protocolo de aviação para situações desconhecidas, Russell respondeu pelo rádio: "Tudo bem, então vou declarar que isso não é identificado, está voando e são 6 objetos." Logo após a declaração, ele pousou o avião normalmente. O esquecimento bizarro. O ponto mais impressionante da história de Kurt Russell é que ele esqueceu completamente o ocorrido assim que voltou para casa. Cerca de 2 anos depois, ele entrou em um cômodo da sua casa e encontrou sua esposa, a atriz Goldie Hawn, assistindo a um documentário na televisão sobre o fenômeno das luzes de Phoenix. Ao acompanhar o programa, ele ouviu o narrador dizer: "O evento começou a ser relatado oficialmente quando um piloto de aviação geral comunicou à torre durante o pouso." Nesse momento, Russell teve um estalo de memória e percebeu: "Espera um pouco, esse piloto era eu." Ao consultar seus antigos diários de bordo de voo, logbooks, ele confirmou que a data, o horário e o número de voo batiam exatamente com o início do maior avistamento em massa da história americana. Como o cara esquece um negócio desse se ele avistou isso? É brincadeira. Esse é o caso. O que vocês acham desse caso aí? Esse caso é muito doido, né? E essas imagens aí, parece que se você dá uma clareadinha assim, olhar bem, parece mesmo que tem alguma coisa, sabe? E elas estão muito certinha formadas ali, né? Como que ia ficar assim certinho? Se fosse rastro dos aviões ali, tá, talvez, mas precisava de 2 explicações para isso. Parece meio forçado, né? Parece que eles se embananaram aí. Bom, é isso, galera. A gente se vê amanhã.